Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! Vocês estão... Dia dos Namorados? Hã? Está assistindo de mão dada com alguém aí, Dalton? E você, Vitão? Está segurando na mão de alguém agora para ver o programa? Bom, como eu estou num lugar e o Amado está em outro, nós não estamos de mão dada, tá? Tá aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é que você está com a gente mais uma vez para ver o programa Red Zone. Hoje é Dia dos Namorados de 2025, dia 12 de junho. Lady in Red. Pode acender vela, pode chamar o amigo que a mulher deu o pé na bunda para ele para ir comer. Cara, eu já passei por isso, viu, gente? E foi engraçadíssimo. Bom, agora vamos iniciar mais um programa Enamorados ou Não. E para grande abertura, aqui do meu lado, está o Fernando Amati. No frio. Vamos mais uma vez trazer luz, nem que sejam as luzes de velas, aos cantos mais escuros da Dark Web, numa linguagem feita por especialistas, trazendo o desafio do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Cara, polêmica, acidez, cobertor, né? Cobertor, né, Mate? Porque o negócio tá gelado, cara. Hoje o negócio tá gelado. Cara, meu celular ficou doidão, cara. Sozinho aqui ele começou a ligar para mim mesmo. Não no celular, mas ligar aqui para casa. O problema que tem nessa época é o pessoal com frio pegar latinha de sardinha, fechar a porta do quarto, colocar álcool, pôr fogo para esquentar e morrer sufocado. Cara, isso é um perigo, sabia, cara? Tem gente que faz isso sim, cara. Né? Põe um álcool e morre. Só isso. Alexandre, eu não tenho sossego. A provocação já começou. A dose de acidez já começou lá. Querido Dalton, se você reduz a temperatura em tecnologia, a tendência é melhorar. Então, pelo contrário, em vez de congelar o link do Amati, ele deveria estar funcionando muito melhor. Você está pensando de forma errada, cara. É o contrário, é inversamente proporcional com o calor. Então, agora tem bits e bytes voando ali do lado dele. Qual que é a frase da semana no Dia dos Namorados? Você está fazendo uma frase com carinho ou sem carinho para hoje? Porque as coisas estão bravas. Cara, essa aqui não teve carinho. Eu nem pensei nisso. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, que hoje tem gigante caindo sem explicação, tá? Mas também nem começou a festa junina ainda e já estão gritando, tem astronauta mulher! Gritaram, é mentira! Quadrilha também tem! Mas quadrilha tem, mas eu não falei nenhuma de quadrilha hoje. Não tem nenhuma notícia de quadrilha hoje. Mas sempre tem. Amanhã é dia de Santo Antônio. Santo Antônio ou São João, que é dia 13? Agora eu não lembro se é Santo Antônio ou se é São João. João é 24. Quem? João é 24. Então amanhã é dia de Santo Antônio. Amanhã vai ter um monte de doida enfiando o santo de ponta cabeça num copo com água para arrumar homem, né? O negócio é bravo. Enquanto essa mulherada não arruma homem, a gente pode falar do CERT-BR aqui, né? Importante. Cara, galera, você lembra o site? É certbr.org? Acho que é isso. Fórum.certbr. Estou publicando aqui.
Porque é o seguinte, gente, tá mais do que definido o que vai acontecer no 7BR desse ano. É dia 30, 29 e 28 de julho. Tá? Tô de trás para frente. Quarta, terça e segunda. 28, 29 e 30 de julho. Em São Paulo é de graça, mas tem limites de convites. Então, inscrição, faça, aproveite, verifique no link que o Amate colocou o que vai ter de palestra. Tem coisas muito legais. A gente também vai estar lá palestrando. E tem uma coisa super, super, super bacana, que são os cursos na quarta-feira de workshop. Vale a pena, e vale a pena mesmo. Lembrando que a 7BR trabalha junto com a NIC-BR, né? E tem mais um monte de alguma coisa.br. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver, né? Cheio de informações, cheio de possibilidades para vocês poderem se desenvolver. E o mais legal, é graça. Né, Márcio? Isso é surreal, né, cara? Organização top, né, cara? Lugar top. Tá? Passa por dia lá, brincando, 1.500 pessoas. Por dia, brincando. Brincando. Não, olha, é lugar novo, viu? Não é nenhum dos dois últimos. Nem vi isso. Não reparei. Não reparei. Então, mais importante ainda, né, cara? Mais importante ainda. Você tá falando do Amate tomando tubaína, eu tô tomando Coca-Cola, velho. E sem gelo. Cara, Tá? Tô com a cajibrina aqui, mas... O Vitor, Bacardi com Coca. Bacardi com Coca. Com Bacardi, assim, famosa cu. O evento do CERT-BR é o evento dos CICERTs, né? Dos Fórum Brasileiro de, sei lá, de quem trabalha com resposta a incidente e segurança. Esse é o 13º Fórum Brasileiro de CICERT, isso mesmo. O que acontece, cara? Esse evento ele é muito legal porque ele consegue unir iniciativa pública e iniciativa privada. Então, você vai ver empresas indo lá e falando, você vai ver governo indo lá e falando, e é chance, né, de você ver, talvez, visões diferentes do mesmo mundo. É isso que eu e o Alexandre sempre vamos lá para buscar, né? Visões diferentes do mesmo mundo. Mas o mais legal, as palestras são de altíssima qualidade. As palestras são de altíssima qualidade mesmo. Tem palestra que vai ser aberta, né? O TLP White, então significa pode ser divulgado, e tem palestra que vai estar com conteúdo só para quem está lá assistindo, que não pode ser divulgado em lugar nenhum. Então, se você está lá, você ficou sabendo do conteúdo. Se você não está, eu não vou contar e nem o Alexandre. Então, é uma coisa muito legal de estar lá e ver. O mais legal de tudo isso daí é de graça. E outra coisa, as pessoas que estão lá, gente, é um público diferente. Por que a gente fala que é um público diferente? Além daquele povo que você consegue encontrar em eventos que a gente fala o ano todo aqui para vocês, como B-Sides, H2HC, Mindsec, né? E Shot the Sheriff. A gente fala FutureCon, vários que a gente traz aqui para vocês. Uma particularidade do Fórum Brasileiro de CICERT é que tem muita coisa governamental. Então, assim, você tem acesso a pessoas da Anvisa, da ABIN, da Enel, da Anatel. Ah, mas dos outros também tem. Não. Tem gente de peso que aparece lá, né? Aparece gente da CGU, aparece gente do GSI, do governo. Então, todos os órgãos governamentais que têm poder de opinião e tomada de decisão para as coisas que acontecem no Brasil, eles participam, né? E não participa assim, vai lá e some. Fica lá os 3 dias, né, Mati? Isso é o mais legal, cara.
Isso é o mais legal, cara. É muito, muito, muito interessante. Então, quem puder, né? E quem está a fim de aprender as coisas e está um pouquinho preocupado em se desenvolver, programe-se. Tá aí o link na tela que foi colocado. Vão até lá. Vale a pena ter mais. Tá bom? E por acaso a gente vai estar lá falando também. Última palestra do dia 29. A gente fecha o evento das palestras, né? Aí na quarta-feira é só o workshop. Bom, gente, agora vamos para o nosso voltar ao mundo das Krakatoas, né? Krakatoas, e outros problemas que a gente tem por aí. Parece que semana passada, né, o Vesúvio não, acho que foi o Etna estava em erupção na Itália, gerando um monte de dor de cabeça, e acho que essa tremidinha de terra abalou o mundo inteiro na tecnologia, porque as coisas que vêm acontecendo estão chamando demais a atenção da gente, né? Hoje, dia 12, dia dos namorados, está acontecendo muita coisa sem explicação. Assim, centenas de reclamações e de incidentes foram registrados no dia de hoje, envolvendo Google, Amazon, a Anthropic, OpenAI, Cloudflare e muito mais gente. Eu já vi gente falando da Akamai, eu vi gente falando da própria Microsoft. Eu, assim, pessoalmente, eu só vi um problema hoje em relação ao WhatsApp. O WhatsApp estava uma lerdeza mundial na parte web. Não sei se tem a ver ou não tem a ver na parte web. Agora, eu usei muito o Google hoje, não parou. Eu usei muito o Cloudflare. Chegou uma atualização, né? Então, assim, o Warp teve atualização, as VPNs da Cloudflare, eu vi que apareceram alguns comentários de atualização, mas eu não sei o que pode ser. Já chegaram mais de 2.700 reclamações só na última hora falando de problemas. Então, assim, gente, o que pode ser isso, Amado? O que você acha que pode ser isso? Porque são coisas em paralelo, né? São tecnologias que nem sempre estão falando juntas, né? Trabalhando juntas. Estranho isso aí. Ale, teve um negócio assim, alguns grupos... Eu vi uma pessoa falando assim, estou vendo muita troca de rota. Então, essa pessoa comentou que estava vendo, provavelmente nos roteadores ou em algum lugar, né, essa situação de muita troca de rota. Estranho esse tipo de situação, de muito, né? Normal, é normal. Como é que funciona a história do troca de rota? A internet tem um caminho, assim como o Waze. Assim, quando o Waze começa a mudar o caminho toda hora, é porque deve ter algum problema e algum problema muito sério. E foi isso que aconteceu, né? O que a pessoa estava reclamando de, sei lá, rotas. Todas essas instituições que você comentou, todas elas têm oferecem vários tipos de serviço. Então, eu fiquei sabendo que teve gente que tentou acessar alguns serviços do Google e não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque caiu a autenticação do Google. Quem estava dentro, com o cookie, né, com a sessão aberta, conseguia acessar. Quem não conseguia ficou para fora. Tentou VPN, tentou o que for e parou tudo. Teve gente zoando, falando que essa era a prova de que um provedor usava o outro, de que a Amazon usava GCP, que a GCP usava, né, a Amazon usava o Google usava GCP, por um problema de um dava dor de cabeça no outro. Mas o mais legal de tudo isso, até agora, ninguém falou nada, ninguém sabe de nada. Nós temos que esperar, mais uma vez. Esperar para ver. Na teoria da conspiração, sempre alguém vai falar hackers estão derrubando o sistema, né? Só que é a explicação mais fácil e eu acho que é a mais idiota nesse momento, em todos os momentos. É muito estranho, cara, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Hacker não ia estar atacando um monte de coisa ao mesmo tempo de diferentes
plataformas, né? Não tem sentido. E outra, para ganhar o quê? Para causar problema? Só para isso? Né? Qual que é o lucro financeiro? Sei lá. Exato. Né? Porque assim, de novo, a gente já comentou, todo ataque de negação de serviço mostra que você é mais forte. Tá bom. O que você ganhou com isso? Tá ótimo. Você é mais forte tá? Você não mostrou competência técnica. Talvez alguém esteja... A plataforma de negação de serviço esteja recebendo alguma coisa para fazer isso daí. Mas, né? A troco de quê? Né? Não está muito claro ainda. Vamos esperar. E o mais interessante não foi um provedor, não foi um site, não foi um país. Exatamente. É um negócio genérico, global. Vamos esperar para ver o que está acontecendo. E quem volta às paradas de sucesso? Aquele bicho que a gente ficou anos sem saber que existia, depois, quando foi descoberto sua existência e a sua distribuição entre faculdades, grandes empresas e tudo mais, a Ivanti não consegue ficar longe das notícias semanais sobre cibersegurança. Pois é, agora, de novo, encontraram um problema no IWC, que é o Ivanti Workspace Control, onde tinha chaves, né? Chaves, credenciais, informações escritas como hardcode. E aí, o que aconteceu? Gerou o problema de credenciais de SQL na mão de quem não deveria. Né? Um erro comum, sim, é comum, porque muita gente fica no Ctrl-C, Ctrl-V da vida, fazendo teste, e na hora que vai para a produção esquece de mudar as coisas. E agora, de novo, nossa querida Ivanti está com a janela descoberta, vamos falar assim. Né? E como é que faz agora, Mati? Virou festa mesmo, né, cara? É uma atrás da outra. Mas então, o que me assusta é o seguinte: a Ivanti, depois da primeira paulada que tomou, eles não fizeram a lição de casa. Eles não fizeram a lição de casa. Porque o que acontece? O pessoal falou o seguinte, essa notícia está falando de credenciais hard-coded. Estava escrito a senha, né, que é um pedaço de uma chave criptográfica, estava fixo dentro do código deles de vários produtos. Cara, sério mesmo, depois de um tombaço que aconteceu ano passado, né, ou nos anos anteriores até, os caras não fizeram uma análise de código e não acharam isso daí. Mas qualquer programa, até os programas de graça conseguiam achar. Então aí, para mim, eu acho que sai um pouco do vitimismo e começa a mostrar que realmente está faltando alguma coisa de gestão lá dentro da Ivanti para tomar a providência e para colocar o time certo para analisar os produtos. Está na hora de pegar todos os produtos e falar, gente, vamos passar um pente fino aqui. Mas eu tenho certeza, qualquer um dos softwares, até os softwares de graça, conseguiria ter encontrado uma vulnerabilidade dessa. Sim, porque tá hardcoded e outra, chave de criptografia, cara. Então, de repente, o token era gerado sempre igual para todo mundo. Mais ou menos isso, exato. Ou é a situação do dar previsibilidade para alguém para conseguir achar. Só que o que eles falam? Eles falam que através disso daí, eles conseguiram, né? Eles usaram essa falha que dava para explorar outras coisas. Disseram que não está sendo explorado ativamente no mundo agora, mas é uma falha que permite, inclusive, escalar privilégio, né? Então, sério mesmo, isso aqui era qualquer... Cara, eu não sei nem o que dizer. De novo, é uma empresa que a gente nunca tinha ouvido falar e agora resolveu aparecer na mídia de forma negativa várias vezes. E parece que ninguém toma uma providência para arrumar. Vamos ver qual que é a próxima da Ivanti, né? Nós podemos começar a fazer bolão, Alexandre. Entendeu? A gente pega um monte de vulnerabilidade.
A gente coleta a informação da galera, e tabela, né? Põe numa tabela, e aí quem acertar vai ganhando a grana no final do ano. Quantos problemas a Ivanti vai fazer? Exatamente, não, é quantidade de problema e tipo do problema, né? É tipo bingo, né? Ó, essa daqui já foi, mas eu acho que vai de novo. Pronto, a Ivanti. O cara ganha. Cara, tá aí um negócio que a gente vai fazer pro ano que vem. Vamos ver, não. Vamos fazer um bolão desse qualquer. Deve ter uma bet qualquer que a gente consegue pôr um pool desse daqui. Vamos fazer o bolão da desgraça. E tem dois, a gente faz dois. A gente faz o bolão da desgraça e o fundão pé na cova, sabe? O fundão pé na cova é o seguinte, a gente pega assim, quem que vai morrer esse ano, né? E aí é o seguinte, pela idade do cara, você pega assim, a idade do cara faz 100, ele tá morrendo com 88 anos, então o cara vai ganhar 12 pontos, né? Se ele morre com 23, o cara ganha 77 pontos, entendeu? Aí faz o bolão pela cova junto com o bolão da desgraça, cara. É assim, eu não sei quanto a você, quando eu passei dos 27, eu fiquei muito feliz. Porque tem aquela idade dos caras do rock and roll, que os caras 27, é a hora que o facão passa, né? Tem um monte. 27 é 32, é 5 anos de perrengue, cara. Caraca. 5 anos de corda bamba. Pô, mas a Ivanti pode ficar até um pouco feliz, sabe por quê? Porque a Round Cable, ela tá querendo tomar um lugar, ela quer entrar nas notícias também, né? Quer entrar no espaço dos outros. Porque o que aconteceu? A gente falou na semana passada sobre um problema que estava ocorrendo com eles, que algumas grandes empresas estavam expostas, graças ao problema da Roundcube, que é um web e-mail utilizado por não é pouca gente, é bastante gente. Pois é, agora escancarou de vez. Mais de 84 mil instalações desse web e-mail estão apresentando problemas bravos com Remote Code Execution. Olha que lindo, né? Já tem CV e tudo mais. E aí o que acontece? Aí eles lançam informação que essa falha impacta todas as versões da 1.1.0 até 1.6.10. Meu amigo, isso quer dizer que o jambrou, né, cara? A porrada tá comendo. E agora ela tá aí, morrendo de vontade de disputar espaço com a nossa querida Ivanti e outros que a gente conhece, né, cara? Brabo isso aqui também, hein? Alexandre, brabo. Não, é pior do que a gente imagina. Eu vi uma estatística, eles falam o seguinte, Roundcube tinha mais de 1.200.000 instâncias no mundo inteiro. Daí a gente tem só 84 mil vulneráveis. Agora pensa no seguinte, 84 mil. Se o cara tiver 100 usuários em cada um, que a gente sabe que é pouco, quanta gente está com problema, quanta gente está vulnerável sem saber, porque você não controla o resto das coisas lá, né? Se eu não estou errado, esse webmail é o webmail que é usado pela GoDaddy e por outras empresas. Então você imagina quantos clientes tem a GoDaddy? A Local Web eu sei que usa ele. Entendeu? A Local Web e a HostGator, que eu me lembro, usa ele. Você imagina o tamanho da dor de cabeça, o tamanho do problema. E você percebeu como que os caras explicaram o problema, Mate? O que acontece é que o atacante basta ter ele busca uma credencial válida e ele consegue acessar as informações através de cross-site request forgery, né, log scrapping, né, ou brute force. Ou seja, ele tem opções para escolher como ele vai fazer o negócio funcionar, cara. Ô, Alexandre, assim, ó, haja Web Application Firewall, porque o cara precisa ter o Super Web Application Firewall só para esse negócio aí, porque com a quantidade de possibilidade que tem, o cara conseguir dar o bypass, né?
o cara ele fazer de conta que não é ele, sair fora, ô, pelo amor. Cara, é exagerado, né, cara? É exagerado. Chega a ser. Parece que tá de brincadeira, tá tirando sarro da cara da gente. E, bom, a gente tá cansado de falar aqui, né? Por que que isso acontece? Por falta de profissional capacitado no mercado, cara. Né? Ninguém enfia na cabeça que tecnologia sem segurança não dá para ficar tranquilo mais hoje em dia, gente. Tá todo mundo com o celular na mão. Tá todo mundo acessando alguma coisa. Você não consegue consultar mais nada com gente. Você telefona para qualquer lugar, tem uma URA te atendendo. Isso quando você não tem que abrir chamado por WhatsApp. Né? Minha mãe outro dia mesmo falou assim, como é que eu vou fazer o negócio por WhatsApp se eu nem tenho WhatsApp? Olha a situação. É um negócio bizarro que todo mundo tinha que ter, né? Você está pressupondo que todo mundo tem que ter essa tecnologia. É louco o esquema. Aí vem aquelas coisas loucas que você vê que o nosso país... aí eu falo que é nosso país também. Por quê? Porque a tomada de decisão é completamente sem pé, sem cabeça. Nos Estados Unidos existem lojas que até hoje ainda tem a maquininha de passar papel no cartão, cara. Nossa Senhora. Pior que é verdade, Amati. Os caras, eles não passaram... O nosso chip, a gente já até falou que acho que quando a gente trouxe o Penegui e o Júlio aqui no programa, a gente até falou que os nossos cartões, eles têm 5 camadas de segurança e já estão testando até 7, né? E o dos Estados Unidos e a Europa chega a 4, os Estados Unidos tem 2 ou 3. Ou seja, é para assustar. Concorda comigo? É para assustar. Aí imagina o gringo andando com cartão de aproximação no bolso, na praia de Copacabana, pegando o bondinho de Santa Teresa, hein, Remate? Tá pedindo, né, cara? Esse é um exemplo assim, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com essa falta de compromisso com a segurança, cara. Aí você vai reclamar que tem uma situação A, B, C ou D, né? Sempre tem uma desculpa esfarrapada com E, F, G, H para te explicar. É isso que é o pior. É isso que é o pior. Outra coisa que vem nos assustando. Vocês perceberam, recentemente, quanta gente está aparecendo no LinkedIn ou na televisão até. Você pega a Globo News, né? Globo News é outra GNT, se não me engano. Você está vendo, se você assistir algumas horas do dia, vai aparecer uns 5 especialistas que saem assim da cova, da catacumba do Munhá, né? E vai lá e fala um monte de borracha e o povo fala assim, muito obrigado, estamos falando com o especialista tal, conta uma história. Tudo bem, concordo que alguns são, mas tem umas coisas que tá acontecendo que tá demais, cara. Então, tá demais. O pessoal, é uma coisa que a gente já comentou, principalmente com jornalista, que é não checar a fonte. E daí vai na indicação do sobrinho. Ô, você conhece? Puta, meu sobrinho conhece. Pronto. Foi na indicação do sobrinho, amigão. Dançou, que é o que a gente tem visto e tem acontecido. Para quem está na Microsoft para atualizar o seu Office, use esse link aqui que eu consegui no LinkedIn, que é muito mais rápido. Use esse link que eu peguei no Instagram, que é mais rápido. Olha, no TikTok ele ainda faz o vídeo explicando. Nós falamos disso recentemente, não é verdade? Opa! Ai. Bom, já que a gente está falando de tanta coisa ruim, a Microsoft teve o Tuesday Patch de junho, né, de 2025. E eu juro que acreditava que veria muito mais coisas do que apenas 67 vulnerabilidades. Porque está crescendo em ordem geométrica, né, Mate? A gente pegou 70, 80, vai subindo cada vez mais. Agora estamos lá, 67. 10 com crítica. Isso é um número que vem se mantendo. Todo mês, 10, 15 críticas. E aí, o que você vai fazer? Vai correr na sua máquina. Hoje mesmo, todas as minhas máquinas aqui em casa deram boot. Todas. Teve atualização do Windows. Né? Por quê? Porque tá coisa acontecendo. E aí, você já atualizou seu Windows?
Você já atualizou seu celular? O celular atualizou acho que umas 3 vezes semana passada. 3 vezes os Android da vida. E aí, o que vocês têm a me dizer? O povo precisa acordar para a vida, né, Mate? Se não se ajudar... Cara, a parte boa da Microsoft é que a gente sabe quando vai ter atualização, é feito de um lance, de uma maneira consistente, a gente sabe que a Microsoft tem dezenas de produtos, e daí tem centenas de idiomas, então que não é uma tarefa fácil, e que se você ficar sem fazer durante um tempo, ele acaba fazendo sozinho depois. De qualquer maneira, quanto antes você fizer, menor a sua chance de exposição e mais seguro você está. Microsoft está fazendo o trabalho dela. Acho que a gente pode talvez tentar trazer para o próximo programa essa estatística da Microsoft em termos de quantidade, né? Desde a hora que lançou, como é que foi, e daí no último ano, pelo menos, o gráfico. A gente fazer uma dessas aí. Só que aconteceu tanta coisa junto que a gente não apresentou para o pessoal. É só atualizar e apresentar. Porque a gente chegou a ver todas que tinha feito, e aí aconteceu outras aberrações que a gente não voltou a falar. A gente tem que cobrar nós mesmos para apresentar isso daí. Porque muda demais, gente. Não é sério. Não é que a gente simplesmente, não vamos fazer. Não, a gente fez. Só que muda demais. E as coisas que estão acontecendo chamam muito mais atenção, né? Olha isso. Quanto tempo vocês não ouviam falar da Adobe, né? Adobe Reader, a Adobe que... Quantos anos tem a Adobe já, hein, cara? A Adobe é da época do início do PHP, né, cara? Talvez antes. A Adobe é muito antigo. Eu lembro de Finasoft já falava de Adobe, cara. Mas é que eles sempre tiveram várias linhas de coisa, uma delas, né, tipo o Photoshop, que também é super antigo, e depois saiu a criação do PDF e tudo mais, e eles acabaram continuando, talvez com alguns produtos que eles tenham comprado, né? Como é que fala? Tem o multimídia deles lá, o Acrobat Media, não é? Acho que é alguma coisa assim. Isso. Eles entraram em parte de som, inclusive de codec de vídeo e áudio também. A Adobe, eu vou falar para você, ela tem uma história, ela não aparece tanto, mas ela tem uma história assim, muito importante dentro do mundo digital. E ela aproveitou nesse Patch Tuesday e já arrumou de cara 4 falhas. Só que se a gente começar a olhar entre o Windows e a parte do macOS, eles chegaram a corrigir até mais coisas. 4 dessas eram críticas. Então, gente, cara, para pensar. Ela vinha pública, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Você concorda comigo, Marcos? Ela aproveitou o Patch Tuesday, viu que tinha interligação e falou, meus amigos, vamos resolver isso aqui também, e já colocou, né, para todo mundo ver que eles corrigiram problemas dentro do Adobe deles. Cara, Acrobat Reader, né, que foi atualizado. Se você tem, atualiza, que são 4 itens, tá? Mas que é interessante e é muito, porque ela nunca está aparecendo com problema. Eu nunca vi ninguém falar assim, o Photoshop está com problema seríssimo, com falha crítica de credencial, de conta. Nunca vi isso acontecer, cara. Correto? Nunca vi. Correto. Tem um detalhe. Tem um dos produtos deles que nessa atualização eles atualizaram 255 vulnerabilidades. 225, verdade. 225. O Experience. Tá? Cadê aqui? Não. Adobe Experience Manager. Ale, fala uma coisa para mim. A Microsoft faz todo mês. Tá com 67, que a gente já sabe. Quanto tempo o cara precisa para juntar 255 da Adobe? 225. Por isso que eu falei. Há muito tempo a gente não ouve falar dos caras. Então, esse produto era aquele que estava ali largado. Vamos tirar do mercado? Não. Vamos matar esse produto? Não. Vamos manter esse produto? Não. Bom, já que a gente está arrumando tudo isso daqui, vamos dar uma olhada no produto? Olha. Pronto.
225, cara. Mas é legal, pelo menos resolveram, né? E estão dando a cara para bater, apresentaram. Se você tem um produto da Adobe oficial, porque tem muito picareta por aí, que só pega a cópia da cópia da cópia da cópia, então faça favor de atualizar, né, gente? Esse aí é outro. O Photoshop eu concordo que é caro. Eu concordo que tem impacto para muita gente. Agora, Adobe Reader não é tão caro assim, né, Mate? Eu acho que tem um monte de empresa aí. Então, o Adobe Reader, Alexandre, é de graça para todo mundo. Existe um monte de empresa que fez o Reader paralelo, mas assim, qual que é a diferença? A Adobe, ela como, vamos dizer assim, detentora dos direitos do PDF e detentora do padrão, é muito melhor você pegar o programa da Adobe do que você usar os programas de, como você falou, talvez outros picaretas que tenham por aí. Porque o que deve ter de programa paralelo, com uma história dessa daí né, não precisa pagar, pega o de graça, o Adobe Reader é de graça para todo mundo. Tem algumas funções que sim, eles cobram, mas somente para ler PDF, de graça para todo mundo. Então, é o foco dos caras, velho. Eu nunca vi eles aparecer falando, por isso que apareceu 225 em um produto. Experience Manager, nunca ouvi falar. Tenho a mínima ideia do que faz esse produto. Mas, tudo bem, né? Se você tem, agora você sabe que você tem que atualizar. Eu não tenho, então a gente só informa. Bom, agora um negócio muito louco. Isso aqui, como o Amate gosta de falar, sinistro. Apareceu um problema, né? Um malware para lá de crítico, né? Que ele está diretamente preparado para fazer o quê? Para trabalhar em cima de infraestrutura crítica. E aí, aonde que apareceu isso? Na Ucrânia. Quem foi que inventou a bagaça? Adivinha? Dizem, supõe-se, né, que está indicando que são ataques russos, né, de forma daqueles ataques persistentes, né? Vai saber quanto tempo os russos já estavam dando garimpada nesse ambiente aí para o negócio funcionar. Agora me fala, Matos, você acha que isso realmente é um ataque ou é coisa que está o tempo todo acontecendo, cara? E só porque os caras estão em guerra, vai pipocar, vai todo mundo falar. Se é um ataque persistente, como é que a gente vai saber desde quando o negócio está acontecendo? Então, existe um lance sinistro aqui no meio dessa notícia. O que acontece? Esse malware, que aparentemente focado com infraestrutura crítica na Ucrânia, é um malware diferente. É um malware que a gente noticiou quando começou a guerra. É um malware que ele foi feito não para pegar resgate, não para saber os dados que estão, mas para apagar máquinas e apagar servidores. Então, o malware caos, né? Exatamente, para criar o caos e para causar dor de cabeça para os outros, né? No caso de ransomware, você tem, no caso de pagamento, você tem a chance de recuperar os seus dados. Aqui, eles estão tentando fazer de tudo e da melhor forma possível para que os dados sejam apagados e você tenha dor de cabeça. Então, se a gente pensar numa infraestrutura crítica, o cara não conseguir mais ligar a máquina, não conseguir, sei lá, achar os arquivos que estão naquela máquina, dor de cabeça total. E daí, os pesquisadores da Cisco, né, da Talos, que é o grupo de pesquisa da Cisco, descobriram isso daí. E daí, assim, cara, no meio da guerra, tá, a gente já comentou outras vezes, pode ser até que seja um outro adversário tentando fazer um teste. É muito mais provável, né? Se a gente pensando em probabilidade, é muito mais provável que seja realmente o inimigo querendo causar caos para prejudicar o cara de alguma maneira. Mostrando claramente de que a guerra agora não se limita mais ao céu,
a água, né, ao mar, ou água, sei lá o quê, né, e a terra. Tem o quarto elemento, que é exatamente o digital, que é o que a gente está vendo aqui. E esse malware é inteiro feito só para maldade mesmo, tá? Ele vem como sendo um programa de... É como se o cara baixasse um programa de administração remota para endpoint, não fica claro qual programa que é, e daí o arquivo infectado é um arquivo que seria para pegar o SHA-256, né, de outros arquivos. E esse arquivo é que tem toda a maldade dentro, que mapeia todos os seus discos e começa a apagar os setores de boot, então não liga mais. Eles apagam, claro, na ordem correta, mas no Windows eles apagam todos os índices da onde estão os seus programas dentro do HD, tá? E, puf, reinicia a máquina, acabou. Um abraço, muita dor de cabeça para recuperar. Tem dado lá? Tem, entendeu? Mas para recuperar vai ser uma dor de cabeça gigante. Cara, que coisa, cara. E a gente, cada dia que passa, eu vejo menos luz no fim desse túnel dessa guerra. Porque tá aí, não dá a impressão que vai parar, velho, que vai acabar. Não é verdade? Cada hora é uma coisa pior que a outra. Só piora, né? É drone explodindo, é nego arrancando as coisas do outro. Aí fala, tamo agora, como é que fala? Armistício, ninguém vai dar tiro em ninguém, não sei o quê. E aí ferra a parte toda estrutural de um lado ou de outro, né? O cara acaba com rede de TV, com rede de rádio, com transporte público, agora infraestrutura crítica. Cara, não para, velho. Não para. É a guerra mais moderna que a gente podia esperar de acontecer. O Alexandre, você comentou um lance interessante que é assim, qual que é a regra? Não, você não pode mais atirar na perna do cara. Tá bom, mas eu posso atirar no braço e na cabeça. Não, você não pode mais fazer isso. E os caras vão se adaptando. A casa militar. Os caras vão se adaptando, depende da regra combinada, mas você não falou nada disso. Eu não atirei, eu só explodi, né? E é muito louco esse tipo de coisa. E dá rápida adaptação. Eu acho que, principalmente para quem trabalha com segurança, rápida adaptação. Lembrem disso, rápida adaptação. Isso daí vai virar muita coisa ainda. Esse é o nome, frase-chave, eu acho que daqui para frente. Viu? Daqui para frente não, já está ativa nos últimos 6 meses, se a gente parar para pensar. Bom, brabo o negócio, cara. Vamos falar da FinSix. A FinSix, para quem não conhece, é aqueles danados do Skeleton Spider. Cara, os negócios são... A gente tá falando rápida adaptação. Olha o que os caras fizeram, gente. Não tem aquele pessoal que tem os dispositivos de recrutamento, que você manda para lá o seu currículo, aí os caras falam, tem inteligência artificial para te direcionar para a melhor vaga, né? Para te dar informação de vagas, não sei o quê. Pois é, cara, o que os caras fizeram? Eles criaram um malware, por exemplo, que ele simplemos mandava como é que é resumir mesmo? Currículo, né? Mandava os currículos para os caras, né? E não é engenharia social, não. Mandava os currículos como se fosse preencher direitinho, tudo bacana, né? E fazia os links com essas estruturas, como se eu fosse um provedor de mão de obra, né? Com phishing. Então, cara, os caras falaram assim, acho que o cara ficou com raiva do nego ficar ligando para ele, ofertando trabalho de pedreiro, que ele não era pedreiro, ficou bravo, falou, vou acabar com esses caras do RH. Foram lá e criaram um malware que ele vai infecta os caras através dos CVs, né, dos currículos, através da engenharia, né, e não é só social, não, é de informação direta ali que o cara está... O site inteiro é um phishing, mandando malware para dentro do ambiente dos caras. Cara, para mim é genial,
Mas isso aqui tem cara de vingança. O cara tá com muita raiva, sabe? Que nem os japoneses inventaram o karaokê para vingar da bomba atômica, sabe? Esse tipo de coisa. Pode ser, pode ser. Essa é boa também. Tá. A gente vai ter algumas situações. Como é que eu posso dizer? Eu posso dizer elas interessantes aqui, né? Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa de gangue de criminoso querendo ter acesso a uma determinada empresa. O que tem de diferente aqui nessa situação? A pessoa manda um e-mail para o RH e fala assim: nossa senhora, fiquei muito interessado por uma vaga. Só que, para mostrar minhas qualidades de desenvolvedor, em vez de eu te mandar meu currículo, eu queria que você acessasse meu site. Pronto. A pessoa acessa o site, tem o JavaScript malicioso, tem todo o resto do ataque ali e cataplasma. A máquina do RH acaba sendo contaminada para que eles consigam continuar o ataque que eles estão fazendo. Então, se a gente parar para olhar, tem muito de engenharia social aqui e, claro, inteligência, né? Os caras sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão procurando e pronto, acaba invadindo. Mas isso aqui é louco porque é alguma coisa que eu acho que a gente já viu acontecer, tem acontecido cada vez mais, e dessa vez são gangues procurando coisas específicas, né? Eles estão querendo invadir empresa que tenha as maquininhas de cartão para roubar cartão de crédito. Só que tem um foco. Qual é o foco que eu vou? Em vez de eu mandar para qualquer empresa, não. Eu vou num foco específico. Muito louco isso aí, cara. Eu achei assim, aquilo que você falou, a gente é muito reativo, né, cara? A gente tá sempre correndo atrás, tentando resolver. Então, quando você acha que você já tá você põe um off, você põe tudo, o cara vem com uma ideia, não, você entra aqui no meu site, que você vai pegar o resto das minhas informações. Pronto. Então, ou seja, ele tem menos trabalho do que tinha antes. Concorda comigo, Amado? Porque ele tá lá totalmente pronto. Não gasta nem saliva para convencer o cara. Então, a gente já tinha visto até o contrário. As gangues se passando por recrutadores para entrar dentro da empresa e davam desafios que tinham algum tipo de malware para o desenvolvedor executar. Agora, virou o jogo de novo. Agora, eu vou direto em cima do RH. Bravo isso aí, cara. Bom, agora Danabot, né? Danabot ficou muito famoso, principalmente entre 2018, que quando começou com Malware as a Service, e o nego vendia, né, problemas para os outros. Então você ia lá, fazia o cadastro, fazia tudo as coisas erradas. Era uma plataforma disponível de 2018 até 2025. Aí, por que até 2025? Cara, o Danabot tinha uma vulnerabilidade, cara. Olha que coisa louca isso aqui também, né, cara? O Danabot tinha uma vulnerabilidade, né, que foi inserida em junho de 2022, ou seja, há 3 anos atrás, né? E agora, ela, devido assim, ela foi, sei lá como que foi agindo, qual que é a estrutura, qual que é a engenharia dela, ela está ativa desde 2022 e está oferecendo a possibilidade das ações policiais acabarem com o Danabot, né? Quem que descobriu isso daí foi a Zscaler, né, Mate, que fez essa análise de vulnerabilidade. Agora, o mais legal de tudo, parece ser pouco, mas não é. A gente vem falando para vocês de várias situações de policiais, de governos, de instituições, que elas estão dando uma virada nessa conversa de malware, de ransomware, de phishing. Eles estão agindo de forma sorrateira, como os próprios atacantes fazem, não é verdade, Amado? Eles começaram a usar também as mesmas coisas que os atacantes usam. Vou usar Command Control? Eu também vou. Vou usar TP? Eu também vou.
eu vou usar engenharia social, eu também vou. Né? A gente teve recentemente aquele caso dos pagers lá, os caras criaram uma empresa que vendia pager, velho. Então, assim, esse é que eu acho uma virada, né? Esses malwares eram totalmente focados em acesso remoto, DDoS, coisas comerciais de venda e tal, e apavorou e prejudicou muita gente. Aí o que os caras fizeram? Criaram um problema lá em 2022 e agora o negócio está crescendo. Muito legal isso, Amati. Só não falou na matéria qual que foi a polícia que trabalhou em cima disso daí. Qual que é o cenário aqui? Eles falam que essa gangue, então, de Malware as a Service, ela está ativa desde 2018 até agora, 2025. Em algum momento em junho de 2022, eles fizeram uma atualização do software para poder colocar a parte do comando e controle lá. Essa atualização acabou gerando a vulnerabilidade. Qual que é a vulnerabilidade? Eles escrevem em uma determinada posição da memória, é usada como buffer, vamos dizer assim, só que essa posição é sempre a mesma e ela não é limpa. Daí, o pessoal da Zscaler, vendo pessoas infectadas e fazendo análise, os caras perceberam que existia um padrão e eles acabaram fazendo um programa, vamos dizer assim, muito parecido com o Heartbleed na época dos problemas de SSH. Então, os caras conseguiam conectar nas máquinas que estavam infectadas e fazer um dump de memória, porque as posições eram exatamente as mesmas. E nessa posição de memória, eles conseguiam pegar os IPs dos criminosos, os IPs do comando e controle, as senhas do comando e controle, os comandos SQL que eles usavam e tudo mais. Então, o negócio foi fantástico. Não fala se essa vulnerabilidade, se ela foi incluída proposital, né? Ou se foi alguém que simplesmente fez uma besteira, reciclou um código podre do GitHub, né? E acabou causando isso daí pro resto da gangue, né? Mas meus parabéns ao pessoal da Zscaler que descobriu isso daí, que realmente o cara fazer esse tipo de análise, o cara tem que ser, no mínimo, ninja. Achei animal, cara. Achei animal. Agora, polícia. Vamos falar da polícia aqui no Brasil. A polícia... Eu não sei se aqui, eu não sei se é só Brasil ou se é para o mundo todo, né, Mate? Aqui, no caso, é Brasil. Mas eu gostaria muito de saber como é que os caras estão tratando isso no resto do mundo. Porque toda vez que a gente fala de situação de celular roubado, parece que nós somos assim o ápice da coisa errada, e nós que somos fornecedores de celular roubado para toda a Nigéria, Nigéria, Índia, Malásia, e porque é assustador, cara. Aqui a gente está sempre com essa história. A gente já trouxe para vocês várias maneiras que o governo tentou fazer para bloquear celular. Depois nós falamos do estado, acho que foi Sergipe, né? Que a gente falou, Piauí, que tinha feito o próprio bloqueador, que eles agilizavam, inclusive, o desbloqueio daquele celular quando estava de volta na mão da vítima. Pois é, agora a polícia fez uma parceria com a Google. Para quê? Para a Google poder ajudar a polícia a agilizar o bloqueio de um celular roubado. Cara, legal. Achei legal a história do bloqueio remoto, né? A tela fica bloqueada e tal. Mas o que falta aqui nessa matéria que eu estava vendo? O retorno. Vamos supor que eu entro nessa, peço para bloquear. Qual que é o retorno? Vamos lá. Você tem coragem de instalar isso? Bloquear e depois ir lá... Não tem que instalar nada. Qual que é o ponto, Ale? O negócio é o seguinte, o processo hoje é um processo burocrático,
lento e um processo para deixar qualquer um puto, não tem outra palavra a se dizer, tá? Qual que é a situação? A situação é a seguinte: roubaram o seu celular. Como é que ou você vai e você pega um outro celular, ou você vai para sua casa, coloca lá onde está meu aparelho, tá? Você já tem que estar logado na sua conta do Google, você vai e manda bloquear, ou manda localizar e tudo mais. Teve um evento, então, agora dia 10, tá? Hoje é 12. Teve um evento dia 10 do Google, onde eles fecharam essa parceria. O que acontece? Os policiais têm tipo um tablet na mão. Então, roubaram o seu celular. Você achou o policial, você fala assim, amigão, roubaram meu aparelho. Ele fala, me dá o número. A hora que fala, me dá o número, o cara tem acesso em tempo real ao GPS do seu aparelho, aonde está, ele consegue fazer tocar e ele consegue bloquear o aparelho, igual você faria. Só que agora está na mão da polícia. Isso, então, assim, você não precisa instalar absolutamente nada. Ó, bloqueei o aparelho. Se você bloquear o seu aparelho porque você perdeu ele, sei lá, você esqueceu dentro do carro e você não lembra, você bloqueou, a hora que você pegar o aparelho, ele fala assim, me confirma que você é você. Então, isso aqui... Mas será que ele é confirmar que é você? Cara, mas então... não, essa que é a minha pergunta. Google é esse. Não, o processo do Google é esse. Você pode pegar o seu aparelho... É só bloquear para não deixar usar. Se você tiver a senha, tiver o acesso... Correto. Correto. Porque o que acontece? O bandido pega o celular... Você saiu na esquina para esperar o Uber. E você tá com o celular na mão. O cara desce sua rua de bicicleta e dá um tapão na sua mão, pega seu celular. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz é abrir o YouTube. Por quê? Porque quando tem um vídeo tocando, o celular não bloqueia a tela. Se você conseguir ter acesso ao seu computador, ou um computador que esteja logado, né, com o seu usuário e sua senha, e mandar bloquear, ele consegue fechar a tela, porque o comando é um comando mais forte. Porém, cara, qual que é a minha senha do Gmail? Não sei. Entendeu? Não lembro. É um negócio que você colocou, você usa ele praticamente todo dia, você acaba não lembrando. Então, você vai usar o computador de outra pessoa. Ou não, digita aqui para você bloquear. Cara, não sei fazer, não sei qual é a senha, né? E daí, a hora que você acha a polícia, você fala, amigão, aqui, ó, meu número é esse. O cara fala onde a polícia consegue ver aonde o aparelho tá e consegue tocar o aparelho, mesmo que você esteja colocado silencioso, ele consegue tocar. Então, cara, é legal pra caramba, é legal pra caramba. Não. Então, eu preciso ver funcionando. Não, mas então, Ale, são as funções normais que agora, de bloqueio, que agora eles estão na mão da polícia com, abre aspas, uma autenticação a menos. Entendeu? É só isso. A ideia é legal, eu queria ver funcionando. Eu vou pegar um chip qualquer, enfiar no celular, criar uma conta, chegar no policial, dar o número e falar assim, cara, roubaram meu celular. O cara vai bloquear, eu quero ver se funciona. Mas então, de novo, você tem que tomar cuidado com o que você faz, porque o cara ele pode falar, como é que fala? É tipo trote, entendeu? Vamos fazer um teste para ver se funciona. Eu acho que é a melhor abordagem para a gente fazer, principalmente porque a gente conhece um pessoal aí que pode ajudar. Porque aí o cara olha no GPS, tá com o celular no bolso, vai tomar um... Exatamente. Mas então, vamos lá, Elcio. Sim, é diferente do celular seguro do Gov. Por quê? Porque é uma parceria com o Google. Então, funciona com todos os celulares Android e usam as funcionalidades nativas do seu aparelho. Não precisa de um outro produto. O processo hoje, para você conseguir bloquear o seu aparelho, ele é muito burocrático. Então, roubaram. Você vai numa delegacia virtual, abre um boletim de ocorrência, pega a cópia desse boletim de ocorrência, manda para a sua linda operadora. A sua linda operadora, ela pode querer ou não bloquear na antena e tudo mais, né? Desse jeito, o policial tem informação na hora.
Então, muitas vezes, o que acontece? A recomendação é não tente bancar o super-herói e porque você tem a localização pela Apple, pelo Google e tudo mais, você tentar ir atrás do bandido. Não. Por mais que você tenha a localização, pede para a polícia ir, porque é o trabalho da polícia, o policial está armado, ele sabe o procedimento, ele é que vai te ajudar nesse tipo de coisa. Então, é esse tipo de coisa. Com relação a multifator de autenticação, que o Renan perguntou. Cara, meu celular pede a senha, pode pedir o Face fucking qualquer. A polícia tem o poder de bloquear o aparelho para que o cara não consiga acessar os seus dados, o seu Gmail, o seu qualquer outra coisa. Eles têm o poder de descobrir a geolocalização e eles têm o poder de fazer tocar o seu aparelho. Pronto, é isso que eles têm. Então, tocou o seu aparelho. Tocou o seu aparelho, tá? Se vocês fizerem o teste, quem tem celular Android, vocês podem fazer o teste. Vocês escrevem, por exemplo, no Google, aonde está meu celular? Ele vai entrar numa página, vai mostrar onde está o seu aparelho. Se você tiver logado na sua conta do Google e na mesma que está no celular, ele vai mostrar onde está o seu aparelho naquele momento. É loucaço. É muito legal esse tipo de coisa, né? Ele fala, aconteceu alguma coisa, você quer bloquear o seu aparelho, você perdeu o seu aparelho, você quer fazer seu aparelho tocar, você consegue fazer tudo via web. Eles só estão dando essa ferramenta para a polícia. Isso eu acho muito legal, que é equipar a polícia com tecnologia. Entendeu? Porque senão, cara, não posso fazer nada. Não, agora pode. Vamos esperar de novo. Esse projeto é dessa semana, só que aconteceu exatamente essa semana, dia 10. Então agora, isso aqui, né, vai ser espalhado, tem que fazer treinamento com os policiais, é claro, mas isso aqui é muito legal. Vamos ver como é que isso aí vai. Eu vou testar esse negócio, cara. Assim que tiver por aqui, a gente tem que testar. Vamos ver o que acontece. Bom, agora para fechar a tampa da feijoada. Cara, sensacional o que aconteceu essa semana. É sensacional por causa das respostas e eu acho triste demais pelo comportamento, mais uma vez, de um brasileiro. Por que eu estou dizendo isso daí? Hoje é quinta-feira. Na terça-feira, a querida Laisa Peixoto, mineirinha de 22 anos, pense bem, 22 anos. Ela viralizou na internet, né, com um post que ela fez no Instagram, falando, assim, só por ter postado, que ela seria a astronauta de carreira e a primeira mulher brasileira a ir para o espaço, fazer um voo espacial. E esse voo espacial tinha uma ligação junto com a Titan Space. E estava tudo certo por causa disso, por causa daquilo, e ela seria coisa. Aí o que aconteceu? Viralizou um monte de gente dando joinha, ai que legal, uma mulher, uma brasileira, uma não sei o que, isso, aquilo, blá blá blá. Até aí todo mundo está cansado de saber como as coisas funcionam nesse mundo de mídia digital. Aí vem a bucha. Por que a bucha? Eu não sei, vocês que estão vendo a gente, ou quem assiste a gente depois que a gente faz o programa ao vivo, se você já teve a oportunidade de saber como pensa e como funcionam as leis nos Estados Unidos. Não é porque você viu o filme, você viu o CSI, que você sabe como funcionam as leis nos Estados Unidos. Tá? É bem diferente do que você imagina. As coisas são sérias, né? E aí o que aconteceu? Ela colocou uma foto dela, uma selfie, com a camisa da NASA. Primeiro, a NASA imediatamente se reportou, falando assim, não temos contato com essa pessoa, não temos nenhum suporte a essa pessoa. Ela participou de um treinamento, workshop, do tipo workshop,
que foi ministrado pela Titan Space, ou seja, uma outra empresa, né? E que talvez tenha usado, porque ele não pode provar, né? Talvez tenha usado o nome da NASA erroneamente. Lembramos que, para ser astronauta, uma pessoa precisa de 1.000 horas de voo. 1.000 horas de voo, gente, é mais do que um cara para fazer voo comercial. De novo, ela tem 22 anos. Segundo, essa pessoa tem que ser mestrada em alguns cursos que são interessantes para a NASA, né? Biotecnologia, biobotânica, né? Sei lá, física quântica, física isso, aquilo, matemática, estatística. O cara tem que ter mestrado. Como é que uma menina de 22 anos ia ter mestrado já em física quântica pela Faculdade de Colômbia? Aí começaram a investir. Gênio. Você conhece a mãe do gênio. Você conhece a mãe do gênio. E aí começaram a investigar mais. A Faculdade de Colômbia se manifestou dizendo que ela não é matriculada na faculdade, nunca foi matriculada e possivelmente não conseguirá ser mais matriculada depois de uma exposição tão errônea como foi feita. Foram atrás da Titan. Antes que saísse o posicionamento do CEO da Titan Space, a NASA deixou claro que a Titan não tem permissão para fazer voos interplanetários, espaciais ou lançamentos de naves tripuladas em solo americano. Então, assim, a menina parece que ela tomou um ayahuasca, e viveu um sonho. E esses minutos que ela teve no sonho, ela criou uma história bonita, colocou toda dentro de um Instagram e, olha, vou viralizar. O que aconteceu? Agora está com o advogado, já tirou a imagem dela, se queimou com a Universidade de Colômbia, se queimou com a Federal de Minas Gerais, que ela não terminou o curso, e foi fazer uma integração, intercâmbio nos Estados Unidos, que também não terminou. Então, assim, é um monte de coisas, assim, uma por cima da outra, que é um disparate, é descabida as ideias. Eu não sei onde que a gente vai parar com isso, Amade. Será que as pessoas não percebem que toda ação tem uma reação, cara? Não, Alexandre, sabe por quê? Porque tem algum idiota na outra ponta que está dando joinha, que está falando, nossa, é a primeira mulher e ela é brasileira e tudo mais. Então, Foi o que aconteceu. Enquanto tiver gente sem noção, tá, vai continuar tendo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente já comentou várias vezes, a realidade a internet deu voz para um monte de idiota. E daí tem um monte de idiota, outros idiotas, ouvindo essas vozes. E isso acaba se propagando. Então, por mais que todos nós quiséssemos que tivesse presidente mulher, que tivéssemos astronauta mulher, que a gente tenha mulher em todas as posições, tanto do governo quanto da ciência, da tecnologia, a gente sabe que tem um processo a ser cumprido e tudo mais, e não é assim estralando o dedo. E daí, meritocracia. Aparece uma oportunista de mídia social, né? Um monte de outras pessoas pegam e, sem validar a informação, acabam propagando isso daí e fazendo viralizar, e daí tá aí. Aposto algumas moedas que, se ela quiser ir hoje para a Disney, ela tá banida dos Estados Unidos. Ela vai ser deportada na hora, do jeito que o negócio tá. Ela estava fazendo intercâmbio. Eu não sei nem se ela estava lá. Porque se está lá, vai ter que voar para cá. Então, não, exato. Porque a lei mudou, tem um monte de coisa que o Trump está pegando no pé. E daí, assim, a gente fala no programa várias vezes de cuidado com os falsos profetas e valide a informação. Se você viu a informação dessa menina, achou muito legal e mandou para frente,
você está propagando a desinformação. Você está cometendo um crime. Ah, mas nunca vão chegar em mim. Tá? Nunca é muito tempo. Tá? Diminui. Tem muita coisa que era nunca e agora já existe. Então, você fez errado. Você não validou. Você ficou tão emocionado que você nem validou. Você ficou tão emocionada, entendeu? Que agora ia ter uma mulher como astronauta que você nem validou a informação e mandou para frente. Então não acredite em tudo que você vê. Não acredite em tudo que você lê. Nem em nós mesmos. Uma coisa que a gente falou muito no começo duvide. Faz parte do humano. Valida a informação. Será que esses caras estão falando a verdade? Vou escrever lá. Brasileira, missão, NASA, né? Jovem astronauta, vou ver o que acontece. Né? Polícia, parceria do Google, celular roubado. E vou ver o que acontece. Né? Nós temos uma pauta onde a gente segue outros meios de mídia. Alguém pode ter errado no meio do caminho? Pode. Nós temos uma pauta aqui para falar de onde nós tiramos essa ideia maluca ou essas notícias malucas que a gente tira toda semana. Qual que é o problema? É que cada semana aparece uma pior. A gente pode até errar também, gente. Tá? Ninguém está imune ao erro. Né? Só que, assim, por isso que a gente pede para vocês, mantenham contato, reclamem. A polêmica e a acidez é justamente para despertar isso em vocês. Quem quiser trabalhar com segurança da informação, quem quiser trabalhar com o mundo digital, tem que ter isso encralacado dentro dele. Sabe? A vontade de aprender, como é que fala? Autodidata, ser autodidata. Agora, nem autodidata do mundo. Eu acho difícil uma pessoa com 22 anos ter 1000 horas de voo, gente. Ser mestrado em física quântica em Columbus é muito, cara. Tá? Não tô falando que não possa existir, pode, mas tudo isso junto é difícil. Se ela falar assim, olha, sou mestrada em física quântica, beleza, porra, sou astronauta, já começa a dar problema. Né? Ela pegou a astronauta que junta tudo, e ainda ela disse de boca cheia assim, né? Eu sou a astronauta de carreira, né? Eu sou da turma astronauta de 2025. Que turma, velho? Então, que turma? O lance é o seguinte, se ela é real, se ela está falando a verdade, ela tem que bater no peito e mostrar todas as comprovações. O que acontece é que, no direito, quem acusa, cabe o ônus da prova. Né? Eu gosto dessa frase, cara. Né? E daí, assim, por acaso a NASA não conhece ela, a universidade não conhece, ninguém conhece. Opa, peraí, não tem alguma coisa errada? Né? Então, você acha que a NASA ia se manifestar se ela tivesse a pessoa como parte? Pô, qual que é o nome daquele cara que foi Marcos do governo? Pontes. Marcos Pontes. O cara fez parte de verdade, velho. Foi, entendeu? Exato. E fala de boca cheia e bate no peito. Esse cara, sim, tem como... Mostrar o quanto que ele penou para chegar ao... Exatamente, eu ia entrar na parte da polêmica, mas não. Vamos parar por aí, entendeu? Mas mostrar quanto ele penou para ser o que ele é e para fazer o que ele fez. Né? Agora, e aí? Cadê? E aí, mocinha? Que mais você tem a dizer? Né? Eu acho que é só esse um cuidado que as pessoas têm que ter. De olhar e chegar na sua rede social e falar, esse cara não me interessa. Essa notícia é mentirosa. Me induziram ao erro e eu passei vergonha na empresa ou no grupo da família porque eu mandei uma fake news. Começar a bloquear esses falsos profetas para as mídias sociais começarem a recomendar as coisas mais coerentes para você. Né? Como o programa Red Zone, né? Já falou para a vovó lá clicar a gente, seguir a gente.
mamãe, papai, primo, titio, gato, galinha. Gato, galinha hoje já clica também. Ó, bico, desde o Homer Simpson já fazia isso. Galera, é isso daí. Querida Liza, tomara que você saia dessa muito bem, tá bom? Mudando de profissão, mudando de país, exatamente, né? Talvez mudando inteira, mas... Saia bem. Beijo para todo mundo. Eu, Alexandre Menini, me despeço até semana que vem. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. E, do meu lado, Fernando Lamar. No dia 12 de junho de 2025, iluminamos com velas da sabedoria. Peraí, Mati, não, você merece trilha sonora. Você merece trilha sonora. Trilha sonora lightzinho. 12 de junho de 2025, Dia dos Namorados, iluminamos com velas de amor e de sabedoria os cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, amigável, amorosa, mas sem nunca esquecer da dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Até semana que vem, galera. Só na caixa, né? Como é que fala assim? Programa Ed Zone.